Glória a Jesus. Quero que você fique de pé nessa noite, em nome de Jesus. É por causa dele que nós estamos aqui nessa noite. Tô conseguindo ver. O Espírito Santo de Deus, ele já se encontra aqui nesse local. Não deixa a presença ir embora. Glória a Deus. Vai adorando, vai exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Comece a adorar e a exaltar o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Que presença gloriosa, Senhor. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Feche os seus olhos a adorar o Senhor. Aleluia. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo. Porque importa que ele cresça e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas santas e nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá, e é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e por alegria, dono dos meus dias. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo. Porque importa que ele cresça e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas santas e nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá, e é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e por alegria, dono dos meus dias. E ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e por alegria, dono dos meus dias. E ele virá, Aleluia, Deus. soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa, e ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa, e ele adore, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor
meus dias. Você pode adorar e exaltar o nome do Senhor nessa noite. É por ti, Senhor, que nós estamos te adorando. É por ti que nós estamos gastando a nossa vida. É por ti que nós te adoramos, meu Pai, na alegria, na tristeza, na saúde ou então na doença, Senhor. E Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. E Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e por alegria, dono dos meus dias. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e por alegria, dono dos meus dias. E nós te adoramos com as nossas palmas, Senhor, nessa noite. Gênesis capítulo 22, versículo 8. Aleluia. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Quero louvar a Deus também pela vida dos meus pais que estão me acompanhando. Queria que ele levantasse as mãos aí para o povo conhecer. Minha mãe, meu pai, uma princesa e um príncipe. Meu irmão ali, o Jeremias. A minha avó, a Célia, a qual é outra princesa. E também as minhas amigas, irmã Rosana e a irmã Joyce também, o período de caminhado. Quero agradecer a Deus pela oportunidade a qual a missionária Micaela concedeu, a vida do seu esposo, pastor Vladimir, né? Pastor Vladimir. Para quem não me conhece, eu sou Wesley Oliveira, mais conhecido como cantor e pregador de reflexões. Me congrego ali na igreja missionária Ebenezer, liderado pela pastora Luísa e o pastor Valmir, a qual me concedeu a bênção de estar aqui. E eu creio que o Senhor está aqui nesse local, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 22, versículo 8. Eu quero passar algo de Deus para a vida do meu querido irmão. Irmão, Deus, Ele usa você na simplicidade, mas ao mesmo tempo é de uma maneira poderosa. E o Senhor, Ele fala na sua vida o quanto você é precioso, o quanto você é escolhido pelo Senhor. É a primeira vez que eu estou vendo a sua vida aqui, mas eu vejo o amor do Pai sobre você. E é dessa maneira que o Senhor, Ele vai abençoar não somente mais a sua vida, como o Senhor, Ele vai enladecer muito mais as tendas em seu favor. E Ele tem preparado grandes coisas ao seu respeito. E não simplesmente adorar o Senhor, por muitas das vezes por aquilo que nós temos, até porque é um grande erro, mas você adorar o Senhor com seu coração reto, com seu coração sincero. E quantos apedrejamentos e principalmente quantas pedradas você já levou na sua vida e na sua trajetória, mas mesmo assim nada e nem ninguém conseguiu derrubar você, porque o seu coração não é um coração qualquer, pelo contrário, o seu coração é um coração de Deus, é o coração a qual o Senhor, Ele está, e onde está a simplicidade está a presença de Deus.
o Senhor ele é com a sua vida. Receba nessa parte a qual o Senhor está concedendo. Gênesis capítulo 22, versículo 8 vai dizer: e disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Pode se sentar nessa noite em nome de Jesus. Também não posso deixar de agradecer a missionária Lisa, a qual foi canal e também nos indicou para esse local, para nós estarmos adorando e exaltando o nome do Senhor. Uma grande mulher de Deus. A palavra do Senhor nessa noite, no livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 8, nós vamos ler a respeito desses dois homens, dois personagens, a qual o Senhor vai falar aqui a respeito de Abraão e a respeito de Isaac. Abraão, antes dele se tornar Abraão, ele foi Abrão, ou seja, ele foi pai de muitas nações. E o seu nome foi transformado para Abraão, a qual vai se tornar pai de multidões. Esse homem chamado Abraão, nós vamos ver juntamente ali com a sua esposa Sarai, a qual vai se transformar em Sara, a qual o significado do seu nome vai ser princesa. Nós vamos ver que esse casal não podia ter filhos. Sarai era uma mulher estéril. Nós vamos ver que Abraão, ele vai ser zombado, não somente pelo seu pai Terá, como também vai ser zombado ali pelo seu irmão, porque naquele tempo, eu não vou dizer que era considerado, mas eu vou dizer que era um dever de uma mulher conceder um filho ou então conceder uma filha para ter continuação da descendência na história ou então na família. E também a mulher que não tinha filho, filha, enfim, era considerada uma mulher maldita ou então uma mulher totalmente impura. Nós vamos ver que a tecnologia e principalmente as coisas hoje em dia avançaram muito, mas nós vamos ver que naquele tempo tinha que ter algo para continuar a descendência. Aí é que eu quero colocar uma vírgula e também eu quero colocar também um parêntese para nós nessa noite. Quem disse que para a nossa vida, quando nós servimos ao Senhor e quando nós adoramos ao Senhor, está tudo acabado? Quem disse que para o servo e para a serva do Senhor tem um ponto final para dizer ali: a tua história acabou, vai ficar por isso mesmo? Até a gente encontrar o Senhor, até a gente encontrar Jesus na nossa vida, aí fica tudo diferente. O que é que acontece? Aquilo que está parado começa a andar novamente. Aquilo que está seco começa a ter vida novamente. A história que está totalmente acabada, a história começa a ser transformada. Como a palavra do Senhor está escrita lá no livro de Lucas, por exemplo, que para Deus nada é impossível. Assim é que o Senhor está declarando para a nossa vida nessa noite. A mulher que não consegue gerar, ela vai gerar. O homem que não consegue glorificar, o homem vai glorificar. A família que está totalmente perdida, a família vai ser achada novamente. Por quê? Porque quando Deus ele está na vida, quando Deus ele está no negócio e quando Deus ele está no controle de toda a situação, nós podemos ver que existe uma esperança, que existe algo a ser mudado, que existe algo a ser transformado. E foi necessário o Senhor se apresentar na vida de Abraão ali no Gênesis capítulo 12 para dizer: Abraão, as pessoas estão zombando da tua vida e estão zombando da vida da tua mulher, mas eu tenho uma palavra profética para te dar. Sai da tua terra,
sai da tua parentela, sai do meio da casa do teu pai e vai para uma terra onde eu vou te mostrar. Ou seja, o Senhor nessa noite ele está começando a falar para nós desse lado profético. Ele está começando a dizer: hoje é noite de você começar a sair do meio daquilo a qual estão fazendo da tua vida de zombaria. E hoje é noite de você avançar. E hoje é noite de você rir uma das minhas promessas. Porque enquanto você está na minha promessa, ali tem fartura, ali tem mel, ali tem abundância, ali tem algo para ser gerado na sua vida. Glória a Deus. E foi necessário Abraão e Sara sair ali daquela terra para ir para uma terra totalmente diferente. Mas mesmo assim, aquela terra ia produzir mantimento e ia produzir também algo na vida daqueles dois. Nós vamos ver que as coisas vão passando, os tempos vão passando. Sara, ela vai colocar ali a sua serva para conceber juntamente com Abraão. Ou seja, muitas das vezes nós não conseguimos esperar a promessa. E por muitas das vezes, no lugar da gente ficar na posição, a gente quer avançar 1 passo, 2 passos, 3 passos. E aí muitas das vezes a promessa ela fica distante. E foi o que aconteceu ali. Agar aparece ali e concede juntamente com Abraão um filho chamado Ismael. Mas o Senhor mesmo assim tinha algo na vida de Abraão e tinha algo na vida de Sara. E o primeiro passo para isso acontecer é a mudança de nome, é a mudança da história. Aí eu levo no lado conjectural do mundo. No mundo, você foi conhecido como fulano de tal. No mundo, você foi conhecido como lixo de tal. No mundo, você foi conhecido como escravo de tal. Mas quando Jesus ele te encontrou, ele transformou o teu nome, ele transformou a tua história, ele transformou a tua vida. E hoje você está aqui, adorando, exaltando ao Senhor. E o Senhor dizendo para mim: o irmão Wesley, que era o irmão Wesley, a partir de agora é um profeta, a partir de agora é um missionário da minha palavra. A irmã Sandra, que era só a irmã Sandra, a partir de agora a irmã Sandra é uma intercessora da casa do Senhor. O irmão Wilson, que era só o irmão Wilson, a partir de agora é um diácono da casa do Senhor. Ou seja, quando Deus ele entra na história do ser humano, ele muda nome, ele muda a história, ele muda a família e ele concede algo na tua vida, chamamento e algo chamado. A partir de agora é um homem mais do que vencedor. A partir de agora é uma mulher cheia do meu Espírito Santo. E a partir de agora, quando eu estou nele e quando eu ajo na vida dele, aí não tem demônio que possa operar. Eita glória a Deus. Aleluia. E o Senhor vai conceder Isaac, que significa riso, ou então alegria. Talvez nesses últimos dias você pode estar chorando. Talvez nesses últimos dias você pode estar se entristecendo. Talvez nesses últimos dias você pode estar pensando: a minha família se acabou, o meu ministério se acabou, eu não vejo mais esperança. Mas o Senhor, pelo lado profético, ele está te dizendo: hoje é noite de você sorrir, porque a tua vida não se acabou. Hoje é noite de você se alegrar, porque hoje você vai sair daqui, mas você vai sair daqui diferente. Hoje você vai se alegrar e hoje você vai chegar lá na tua casa e você vai dizer: pai, mãe, irmão, irmã, eu tenho uma notícia. Jesus, ele me visitou lá naquela igreja e ele falou que o nosso amanhã vai ser um amanhã melhor. Olha isso. O Senhor me visitou lá naquela igreja e o Senhor, ele profetizou e o Senhor, ele falou assim: no meio que está tudo seco, vai ter água, vai ter um manancial. No meio que está tudo perdido, vai ser algo que vai ser revelado, como o Senhor revelou mesmo para Daniel. Nem sábio e nem adivinho pode revelar o segredo do rei, mas há um Deus do céu que pode revelar. Obrigado, missionário. Há
Há um Deus do céu que pode revelar, e hoje Ele está revelando para nós nessa noite. O deserto que é deserto, o deserto hoje vai se transformar em manancial de águas vivas. Glória a Deus. Aquilo que está completamente destruído, eu vou trazer de volta para o local. E como a palavra do Senhor, a qual nós lemos aqui, Deus proverá. Deus proverá. Ele vai prover a porta de trabalho, Ele vai prover a família de volta no local, Ele vai prover cura, Ele vai prover libertação, Ele vai prover algo novo para essa igreja nessa noite. Mas o que é que acontece aqui? Abraão, ele estava completamente apegado com a promessa. Ele estava completamente ali focado em Isaac. E muitas das vezes nós se apegamos a tantas coisas, a tantos malefícios, e Deus a gente vai acabando se esquecendo. A gente vai deixando de vir para os cultos, a gente vai deixando de pregar a palavra, a gente vai deixando de orar, a gente vai deixando de evangelizar. Por quê? Porque eu apego naquilo que é fácil. Eu acabo esquecendo daquilo a qual o Senhor Ele projetou para mim desde o ventre da minha mãe. E Abraão estava ali completamente focado em Isaac. E nós vamos ver que quando o Senhor se apresenta ali para Abraão, o Senhor se apresenta para Abraão e vai dizer: Abraão, toma agora o teu filho, aquele a qual tu amas, leva até o Monte Moriá, a qual o Monte Moriá hoje significa o Monte Sião, lá em Jerusalém. Apresenta o teu filho para mim como sacrifício, porque eu quero ele. É aquela coisa, sacrificar muitas das vezes requer um preço muito alto. Sacrificar muitas das vezes pode ser um trabalho, pode ser uma faculdade, enfim, por amor a Cristo, requer um preço muito grande. Depois de 100 anos, a qual ele queria o filho da promessa, o Senhor lhe concedeu. E ele vai sacrificar e vai dar ao Senhor novamente. É igual um preço que o nosso Deus ele enviou para a humanidade, que a humanidade até hoje não reconhece. O preço há mais de 2000 anos, a qual ele enviou Jesus Cristo para morrer por uma humanidade, para sacrificar o seu amor para uma humanidade. Aonde nós vemos aí que no começo a humanidade se prepara para carnaval, no meio do ano a humanidade se prepara para a festa junina, no final do ano a humanidade se prepara para o Rock in Rio, e para prestar culto ao Senhor a humanidade não faz. Essa semana eu vi um absurdo na internet, aonde uma cantora norueguesa, ela cantou para mais de 1 milhão de pessoas num evento mudando. E uma das frases que ela falou foi assim: eu não acredito em Jesus, porque o Jesus que eu conheço é um Jesus gay, lésbico, blasfemo. Eu sei que é pecado a gente falar, mas na mesma hora que eu vi o vídeo, eu falei assim: Senhor, pesa a tua mão sobre ela, porque ela não te conhece. E aquela questão, nesses últimos dias nós temos que sacrificar aquilo a qual não agrada ao Senhor. Se for para você sacrificar uma festa, sacrifique. Se for para você sacrificar uma amizade, sacrifique. Porque você vai ver que no final vai valer tudo a pena. Você vai ver que no final você vai sorrir, a tua vida vai andar, a bênção vai te alcançar, porque você sacrificou aquilo a qual não agradava ao Senhor. E Abraão estava lá,
naquele momento difícil, onde ele estava apegado com a promessa, e ele precisava sacrificar. Abraão, ele prepara tudo ali no monte, juntamente com Isaac. E naquele momento, Isaac olha para Abraão e vai dizer: pai, está tudo preparado. O holocausto está aqui, a lenha está aqui. Agora está faltando uma coisa: cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? Ou seja, está tudo preparado aqui nessa noite. Só está faltando uma coisa: o cordeiro entrar no teu coração. O cordeiro entrar na tua vida. O cordeiro entrar na tua história. E quem é esse cordeiro, missionário? É Jesus Cristo de Nazaré. É Jesus. Onde quando ele entra na história do ser humano, o ser humano não é mais a mesma pessoa. Ele só é a mesma pessoa se verdadeiramente ele quiser. Mas o Senhor, ele tem poder para transformar. O Senhor, ele tem poder para mudar. O Senhor, ele tem poder para restaurar e para fazer algo na vida. Uma das pessoas a qual foi libertado e ao mesmo tempo foi alcançado pelo Cordeiro, está aqui falando para você hoje. Uma pessoa que escapou da morte 3 vezes de convulsão. E através de um voto que os meus pais fizeram, que estão lá atrás, o Cordeiro entrou na minha vida. E hoje ele é a minha vida. Não é mais eu, mas é ele que vive. Algo que era totalmente perdido. Mas aonde o pecado ele abunda, a graça de Deus ela abunda mais. E algo que era totalmente inevitável de acontecer, aconteceu. Que para os médicos era um caso perdido, para o Senhor não foi simplesmente um caso perdido. Foi algo que da morte se gerou vida. Então o Cordeiro nessa noite ele se apresenta para nós e ele fala: nessa noite eu quero prover grandes coisas na tua vida. Mas tem que se sacrificar. Mas tem que se esvaziar. Tanto meu pai como a minha mãe, eles me conhecem. Eu tenho uma congregação onde eu me congrego. Mas o que me dá mais prazer é estar falando a respeito de Jesus para as pessoas. Aleluia. E eu não saio por maldição não, pelo contrário, eu aviso, eu saio para o meu jogo. Porque a minha maior satisfação é ver uma vida dessa que está sendo tocada ali naquele momento. É ver o Senhor libertando as nossas vidas nesse momento. E eu escutar testemunho dizendo: missionário, quando você pregou, quando você veio para a igreja, eu vi que a minha vida de pior ficou totalmente melhor. Ficou totalmente bem. Porque o Cordeiro na minha vida, ele proveu. E ele vai prover nessa noite, em nome de Jesus, se nós acreditarmos. Ele vai prover a mudança e a transformação de toda a parentela. Ele vai prover e ele vai restaurar aquilo que precisa ser restaurado. Ele vai quebrar nessa noite toda obra, seja de maldição, seja de feitiçaria, seja do que for. Porque hoje é noite do Cordeiro dizer: eu vou prover nessa noite, todo o mal vai bater em retirada. E naquele momento ali, Abraão se apresenta para Isaac para encerrar esta palavra e ele vai dizer: meu filho, o sacrifício é você. O Senhor, ele te quer. Imagina um pai falando isso para o filho, dizendo: olha, o Senhor, ele te pediu para te sacrificar. Uma mãe que ela luta e ao mesmo tempo ela leva um filho de 9 meses na barriga, ela passa e ao mesmo tempo ela sabe o que é que ela vai passar. É muitas das vezes a desaprovação da família,
É muitas das vezes uma palavra de maldição, a qual muitas das vezes eu escutei. Aleluia. É muitas das vezes um aborto espontâneo. É muitas das vezes algo acontecer no meio da gestação. Mas você pode ver que no meio de tudo isso, o Senhor, Ele cuida dos mínimos detalhes da gestação. E a alegria maior é depois de 9 meses a qual a mãe ela gera o filho. No meio da dor, ela escuta a criança gemendo e a criança chorando. E é o Senhor falando para nós nessa noite. Pode estar doído, pode estar difícil, mas hoje é noite do Senhor gerar milagre. Hoje é noite do Senhor gerar providência. Hoje é noite do Senhor gerar vida. Aí você vai escutar, ó, você chorando, assim como uma criança, quando ela nasce, ela chora. Você vai chorar e você vai dizer: Senhor, foi doído, foi espinhoso, mas hoje eu estou cantando o hino da vitória. Hoje eu estou cantando, Senhor, meu chamamento do milagre. Então o Senhor, Ele está dizendo para nós nessa noite: eu vou prover e você vai chorar, mas é chorar de alegria. Como o salmista vai declarar no Salmo 30, que o choro ele dura uma noite, mas a alegria ela vai vir ao amanhecer. Nem tudo está perdido, até porque o Senhor ele está no controle. É perdido para o ser humano, a qual muitas das vezes nós entregamos aos pontos. Mas a palavra do Senhor ela é muito bem clara quando o apóstolo Paulo ele vai dizer: o Senhor ele não dá uma provação tão grande a qual nós não podemos suportar. Ele dá aprovação, mas ele acredita que você vai conseguir passar pela aprovação. Ele dá luta, mas ele acredita que você vai ser aprovado nessa luta. Ele dá o espinho, a qual o apóstolo Paulo estava ali sentindo e querendo desistir ali 3 vezes. E o Senhor foi até ele e falou: Paulo, você pode até desistir, mas mesmo assim a minha graça te basta. E ainda eu faço mais: a minha graça ela te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aleluia. É Deus se aperfeiçoando na fraqueza nossa aqui hoje, dizendo: pode estar tudo apertado, você pode até pensar em parar, mas hoje é noite de você avançar, você não vai parar. Hoje é noite de você não entregar os pontos, pelo contrário, hoje é noite de você adorar, assim como Paulo e Silas. E no meio de tudo isso, o terremoto vai chegar. O terremoto vai abalando as estruturas nossas hoje. E o Senhor dizendo: enquanto eu abalo a tua estrutura, eu vou acalmando a tempestade, eu vou sarando as feridas, eu vou operando sobre a tua história, eu vou fazendo algo sobre você. Como a palavra do Senhor vai dizer: eis que eu faço coisas novas no meio do meu povo. É Ele que faz, é Ele que ordena, é Ele que realiza. E assim como essa campanha está sendo realizada aqui, o Senhor ele fala para nós, para encerrar: hoje é noite de eu entrar em lares nessa noite. Hoje é noite de eu visitar crente nessa noite. Hoje é noite de eu curar vida nessa noite. Hoje é noite de eu libertar toda algema nessa noite. Hoje é noite de eu tirar todo abatimento. Você aí mesmo, filha, que está com o teu coração abatido. E hoje eu estou tirando todo abatimento. E eu estou entrando no teu coração nessa noite. Eu estou dizendo: por que te abates, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Porque agora eu sei que você esperou. E enquanto você esperou, eu estou entrando na tua história nessa noite. Aleluia. Eu estou entrando na tua vida nessa noite. Aí é tanto que no lado espiritual, quando Abraão está prestes ali a sacrificar, o Senhor fala: não, Abraão, não precisa mais sacrificar, porque agora eu provei e eu sei que tu amas mais a mim do que o teu filho. Porque agora eu sei que eu sou
mais Deus na tua vida do que nunca. Porque agora eu sei que tu me amas e ao mesmo tempo eu sou o Deus da tua promessa. Aí depois o Senhor vai prover o cordeiro. Aparece um animal ali no fundo. Então creia nessa noite e acredite. O Senhor nessa noite, Ele está entrando no teu coração. Ele está provendo algo na tua história. E hoje é noite de você sair daqui e dizendo: o Senhor me visitou naquele culto. O Senhor operou naquele culto. O Senhor usou a vida do levita para mim naquele culto. E aquele culto eu posso dizer que foi o melhor culto da minha vida. Glória. Foi o melhor culto da minha história. Foi o melhor culto onde eu vi que não tinha milagre, mas eu saí dali com o meu milagre na mão. Eu saí dali com a minha bênção na mão. Eu saí dali com a minha providência na mão. Eu convido você nessa noite a ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Quero chamar você aqui nessa noite, você que precisa de oração, em nome de Jesus. Eita, Deus maravilhoso. Eita, Glória. Que você nessa noite venha abrir mão. Que você venha abrir mão das suas vontades e siga o Senhor. Como a palavra do Senhor está sendo declarada nessa noite, o Senhor vai prover. Então eu creio que Ele vai prover nessa noite. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Vá adorando e vai adorar o Senhor. Glória a Deus. Feche os teus olhos nessa noite agora ao Senhor. Quem tenho eu no céu além de ti? E não há na terra quem o queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti e construirei no cume do monte um altar. E o sacrifício sou eu. Aleluia. E o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. O Senhor lhe toca no seu coração nessa noite, mulher. A quem tenho eu no céu além de ti. O Senhor lhe abraça agora. O Senhor ele toca na tua vida nessa noite. Ele te fala para o teu para o
noite é as lutas, mas Ele te abraça nessa noite, Ele te visita nessa noite. Eu queria que a minha mãe viesse aqui. Vem dar um abraço nela aqui, mãe, em nome de Jesus. Porque ela está precisando de um abraço nessa noite. Abro mão dos meus sonhos. Você vai receber um abraço do Senhor hoje, porque Ele está precisando. Aleluia! Deixa ela dos prazeres e das minhas vontades. Abro mão das riquezas. Hoje, Senhor, eu abro mão dos meus sonhos. Abro mão dos meus planos. Abro mão da minha vida. Só o Senhor sabe como tu chegou aqui. Só o Senhor sabe da maneira como tu veio aqui. O Senhor, Ele toca do alto da cabeça até a planta do teu pé. E Ele fala: hoje tu não vai sair daqui da mesma maneira que tu entrou. Tu vai sair daqui transformada, revigorada. Tu vai andar por aí. E a tua cabeça que está para baixo vai ficar para cima. Porque tu não é derrotada, não. Tu é mais do que vencedora nessa noite. Oh, aleluia, oh, aleluia. Eu não sei o que fazer sem ti, Senhor. Oh, o que fazer? Pra onde ir? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Senhor, será que o Senhor se lembra de mim? Será que o Senhor tem uma palavra para a minha vida? E o Senhor, Ele fala: eu tenho uma palavra para a tua vida e para a tua história. E sabe qual é a palavra que eu tenho para a tua vida nessa noite? Eu tenho página nova para ti. Eu tenho um futuro lindo para ti. Eu tenho um algo novo para ti. E tu tens orado, tu tens intercedido. E eu tô naquela causa, mulher. Eu tô naquela causa, mulher. Eu tenho visto a tua oração de madrugada. Eu tenho visto quanto tu tem orado. E hoje é noite de resposta. E hoje é noite de eu fazer algo novo na tua vida. É eu tocando agora na tua mão. É eu tocando agora na tua cabeça. É eu tocando agora no teu coração. E eu dizendo: eu cheguei para agir nessa noite. Eu cheguei para operar nessa noite. Guerreio na terra dos ímpios, porque eu sou Deus agora na tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Isso, mulher, guerreia. Guerreia nessa noite. Aleluia. A irmã que está aqui atrás na blusa verde, vem aqui, em nome de Jesus. Abre assim as suas mãos em nome de Jesus. Sabe por que você está abrindo as mãos? Porque a promessa ainda está de pé. Porque só o Senhor sabe as lutas, as batalhas a qual você tem enfrentado. E o Senhor, Ele fala assim: eu contemplo a tua vida. E hoje é noite de eu te dizer: chegou força para ti. Chegou força. Chegou esperança para ti. E não vai ficar mais do mesmo jeito que está. Vai surgir notícia nova. O teu coração, ele está assim, aflito, abatido. E você não quer contar para ninguém muitas vezes, porque você quer mostrar aquele espírito forte a qual você tem. E o Senhor, Ele fala assim:
Eu me agrado de você. Eu me agrado da tua história. Eu tenho algo novo para você. Eu tenho algo novo para você. E a palavra do Senhor nessa noite é: não vai ficar do mesmo jeito que está. Vai ter um sorriso novo. Vai ter notícia nova. E vai ter algo novo para a sua vida. Eu queria que a missionária, juntamente com o pastor, viesse aqui. Quero liberar algo para vocês. Esse aqui é um lugar novo, né? Não é aquele. É um lugar novo. Mas é um lugar novo onde o Senhor ele vai operar poderosamente aqui. Em nome de Jesus. É um local novo aonde vai chegar obreiros. E o Senhor ele fala assim: vai ter que quebrar muita coisa aqui, porque o lugar vai ser ampliado. A presença de uma maneira tão extraordinária aqui nesse local, aonde vocês vão contemplar e vão dizer: Senhor, valeu a pena ter confiado. Aleluia. Valeu a pena ter esperado. Valeu a pena, Senhor, ter entregado tudo nas tuas mãos. Porque hoje, Senhor, nós estamos cantando o hino da vitória. E eu profetizo, Senhor, na vida dos teus queridos, Senhor, na vida do pastor Vladimir, ousadia, força, entendimento. Abençoa teu filho mais e mais, Pai, porque eu vejo, Senhor, o quanto o Senhor ele tem te buscado. E é com o coração reto e sincero. Ele tem te buscado, Senhor, com entendimento e com sede da tua presença, Senhor. Como a tua palavra vai dizer, bem-aventurado é o varão que confia no Senhor, e ele tem confiado em ti, Senhor. Dá força para o teu servo. Assim, meu Pai, como para a sua esposa. Meu Deus, abençoa, meu Pai, a vida dela também. Concede, meu Pai, mais encorajamento, Senhor. Graças, Senhor. E o Senhor ele brada no meu coração. Conjunto de mulheres está de pé, porque eu vou trazer mulheres para acrescentar. E o conjunto vai ficar lindo. Vai ficar florido. E o Senhor ele libera a autoridade para você. Hoje, esse grupo de mulheres a qual o Senhor vai preparar em breve. E o Senhor ele fala para vocês: pode comprar cimento, pode comprar tijolo, porque esse lugar aqui vai ter que ser ampliado. Eita, Jesus maravilhoso. E esse bairro aqui, ó, o Senhor ele vai preparar cada vida que vai ser liberta, que vai ser transformada. Senhor, abençoa a minha vida, me leva em paz, leva a minha família em paz e segurança, leva as irmãs que me acompanharam também em paz e segurança. E eu creio, meu Pai, que o Senhor fez a obra nessa noite, que o Senhor operou e que grandes coisas o Senhor fará. E assim eu já te peço, eu já te agradeço, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça a luz dele sobre ti, tenha misericórdia de ti, que a cada dia o Senhor levante seu rosto e te dê a paz que você tanto precisa. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bata palma para Jesus.